Durante a campanha, eu li muitos comentários diretamente no teu Twitter, né, no X, pedindo para você, que tinha se aliado ao Celso Barros, se afastar dele. E você respondia que o importante, mais do que nomes, era a coalizão. A oposição está unida em torno de um objetivo, que é mudar a forma de gestão do Fluminense. Você se junta ao Celso, vocês lançam a candidatura, né, num evento importante lá no Jockey, mas você participa do debate, na verdade, a sabatina do Jornada, 1902, você estava visivelmente incomodado com as respostas do Celso, principalmente quando ele falava de jogadores, né, de ativos do clube. E horas depois, não sei se chegou a 1 hora ou 2 horas, mas você comunicou a saída da chapa. A pergunta é simples: por que você mudou de opinião, né? Se foi uma mudança brusca, o que aconteceu para você se afastar do Celso Barros? Me parecia você muito convicto de que ele era o nome para vocês lançarem a chapa. Por que você mudou de opinião e deixou o Celso? Vamos lá. Essa foi a grande questão da última eleição. Na verdade, eu sempre dizia que era uma candidatura de coalizão, né? Eu enfatizei muito isso. Eu fui muito questionado e eu falava: olha, isso é uma candidatura de coalizão. Você junta forças políticas para tentar enfrentar um sistema, né? E nesse ponto a gente uniu forças políticas, de fato, a gente conseguiu unir, não todas. Acho que até que o Adhemar teve mais competência nesse ponto para unir do que a gente. Mas a gente era uma candidatura para a gente fazer isso, para ir crescendo, unindo as forças políticas do Fluminense. Não deu certo, Leandro. A pergunta não deu certo porque os pensamentos não se mostraram que não eram iguais. E eu deixei isso muito claro na minha saída, né? Assim, o meu texto tá tudo publicado. O meu texto de saída, meu vídeo, está tudo publicado. Eu não tiro nada. Eu nunca paguei um Twitter, está tudo lá. Posso falar besteira? Às vezes posso. Está lá, para me lembrar que eu falei besteira e não repetir a besteira que eu falei. Eu não preciso ficar apagando ou modificando coisas. Então eu fiz um vídeo, o vídeo é atual, você entrar lá. Pedir desculpas para a torcida do Fluminense. Pedir desculpa. O vídeo é de pedir desculpa. Se você olhar, é um pedido de desculpas. Venho pedir desculpa a quem eu pedi voto. Enfim, não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Não acho que esse vai ser o melhor caminho. Respeito a figura do Celso e respeito mesmo. Tenho gratidão, está na nota, está no vídeo, gratidão imensa pelo que fez. Mas é política, Política é assim mesmo, né? A gente tenta achar um caminho que seja um bom caminho, mas se ele se mostra, na minha visão, que não é o melhor caminho, eu prefiro voltar atrás, corrigir a rota, do que insistir no erro. Eu sou assim, eu não insisto. Se eu acho que algo não é o que eu quero, que eu desejo para o Fluminense, eu vou mudar. E foi isso que eu fiz. Eu fiz com muita humildade, pedindo desculpa para as pessoas. Por que você pediu desculpa, Júnior? Porque eu peço voto para as pessoas, né? Pedir voto para a pessoa é uma coisa muito cara para mim. Porque eu paro as pessoas no Maracanã, eu converso, tal, a pessoa vê, a pessoa acredita, vamos fazer tal. Então, quando você vê que aquele não é o caminho, você pede desculpa. Porque você falou uma coisa e agora está falando: não vai dar mais para fazer isso, me desculpa, conversei com vocês. Você errou, então, em ter se associado ao Celso. É isso. Eu me errei em ter feito uma coalizão. Eu não quero botar numa conta dele, pessoalmente. Eu errei em ter buscado uma coalizão que não ia funcionar. E eu percebi que não ia funcionar. Não só Rolim e Celso. Não, a coalizão ali não ia funcionar. E aquilo, de alguma forma, podia não funcionar por causa do Rolim. Assim, o Rolim precisa ser diferente da coalizão, da maioria da coalizão, né? Então, assim, não estou atribuindo a um ou outro, não. E não estou falando então, não foi exatamente por causa do Celso, só para a gente deixar claro, não foi por conta das declarações que ele deu, e aí minha opinião, tá? Foram declarações infelizes, né? De ter exposto jogadores ativos do clube. Não foi por causa do Celso especificamente? Foi também por conta das declarações, mas não foi só por conta das declarações, é porque a coalizão, de fato, ali não se mostrava, na minha visão, no caminho certo para dar um futuro bom para o Fluminense. E eu me desculpa, as pessoas ficam, às vezes, chateadas comigo, mas
futuro do Fluminense é negociável para mim. Então, a partir do momento que eu achei que aquela coalizão poderia não ser o melhor para o Fluminense, eu achei por bem sair com toda a educação possível que me tinha ali naquele momento, desejar sorte para quem continuava no pleito e seguir o caminho. Em cima disso, tem uma pergunta aqui do... Eu acho que é o Luan, né? É você, né, Luan? É porque tá com nome diferente aí. É membro do canal aqui, membro do canal Legend. Só um instantinho. Não, bota de novo lá que não foi, não. Ele tá com problema. É que eu tô com um probleminha aqui, galera, no carregador. Acho que agora foi. Por isso que deu aquele apagão. Agora foi. Agora acho que foi. Obrigado. Pergunta dele: como ficou a relação sua, Rolim, com a família do Celso? Ele pergunta se realmente houve um veto dela aos membros da oposição, né, como você e outros, de terem ido ao velório dele, se isso aconteceu. A relação não ficou boa porque não houve contato, né? Assim, da parte deles não houve contato. Respeito ao momento de dor, né, Leandro? Assim, a gente, quando perde um familiar, a gente não pode racionalizar muito as questões. Eu acho que todos nós aqui, nós dois e quem está na live, já passou por situações de perda de pessoas próximas e da carga de emoção que isso traz. Então eu não julgo ninguém ali por não ter falado comigo, por ter. É o que eu falo, eu sou coerente nas coisas. Eu tenho uma gratidão, a gratidão que eu expressei na minha nota, nos meus vídeos, ela é verdadeira. Eu sou um cara verdadeiro, tenho gratidão, tenho carinho por tudo que fez no momento difícil do Fluminense, que eu vivi. Eu acho que você também viveu, você tem idade para ter vivido, que eu vivi o momento. Ali realmente ali foi. As pessoas falam, o Fluminense estava no fundo do poço em 2019. Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar, né, as situações ali, o fundo do poço em 2019, enfim, lutamos para não cair, estava com a dificuldade de caixa, ok, mas fundo do poço a gente estava em 1999. Ali aconteceu, de fato, foi um desastre. E eu sou muito grato, eu tenho uma gratidão assim. Não é porque de algum momento politicamente um foi para um lado, outro foi para o outro, que eu vou dizer que não tem gratidão. Pelo contrário, a gratidão imensa. Eu acho que ele é um nome grande na história do clube, que tem que ser comemorado, festejado. E a família dele, enfim, não vê ele como um presidente, como um político, vê como um familiar, né? Então, assim, eu respeitei a dor da família deles, mandei mensagens, obviamente, carinhosas, de sentimentos, mas eu não tenho proximidade, de fato, com a família dele. Foi um baque para todo mundo, né? Foi uma morte muito repentina, deixou todo mundo triste. Eu fiquei realmente muito sentido no dia. Mas a sensação, assim, até conversando com pessoas, Rolim, e aí eu não sei se é exatamente uma coisa direta com você, tá? Para ser bem, bem honesto. Mas a própria filha dele, até usando, né, o perfil do Celso no Instagram, pessoas mais próximas falavam em traição. O Celso foi traído politicamente. Acho que até o Paulo Brito, jornalista, que trabalhou comigo, chegou a escrever isso no Twitter também, né? Ele hoje é jornalista independente, nesse sentimento de traição. Você acha que isso pode ter acontecido, de ele, Celso, ter se sentido assim, as pessoas que estavam próximas dele, após a tua saída? Aí eu não posso te dizer, né, Leandro? Porque, assim, comigo, quando eu saí com o Celso, as mensagens foram de carinho comigo, né? Ele entendeu, ele compreendeu que não estava funcionando ali a parceria que a gente se propôs para o Fluminense, o objetivo do Fluminense, né? Ali, enfim, quando você se junta politicamente, nunca, para mim pessoalmente, nunca expressou nada contrário a mim, entendeu o caminho político, seguiu o caminho dele. Mas não sei o que pensava, porque eu me afastei do processo. É importante que quando eu saio, isso é uma questão até legal de eu dizer aqui, porque eu nunca falei isso para ninguém. Quando eu saio da chapa que eu era vice, eu falo, eu vou ajudar na construção de uma unidade, que era o que a gente queria desde o início, porque senão não tem nem eleição, né, Leandro? Pô, se você faz uma eleição. Eu sofri isso porque eu fiz uma eleição com 2 chapas de oposição. Então, você já larga sem nenhuma chance nem de fazer uma oposição no conselho. Então, eu falei, não, vou trabalhar, mas tirei o corpo fora. Tirei o corpo fora totalmente do debate eleitoral ali. Eu não fiz mais campanha, assim.
convenci pessoal, saía, ajudei a fazer uma composição ali, queria que todos se unissem, mas eu tirei o corpo todo, então eu estava por fora mesmo, assim, eu não estava acompanhando de perto o que estava acontecendo. Eu, por exemplo, fui convidado. Você manifestou isso que eu ia te apoio. falar. Eu fui Você, convidado sim. pelas chapas que existiam, pelas pré-chapas, né? Porque não acho que não tinham chapas ainda. Eu fui convidado a ocupar cargos, seja de vice-presidente de futebol. Eu tive vários convites. E eu neguei para todos que me perguntaram, eu dizia a mesma coisa. Eu não vou aceitar cargo porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu vou ajudar aqui a vocês, mas agora é com vocês. Eu já tinha um cargo na campanha, saí, eu não me sinto confortável de aceitar um outro cargo nessa eleição, assim como também não fui a nenhum evento político pessoal, né? Teve lançamento de campanha, eu fui convidado para todos e não fui. E falei, olha, eu não vou porque, enfim, eu acho que não fica bem, eu acho que é até uma questão respeitosa com a outra chapa, eu não fazer. Apoiei a chapa do Adhemar, porque a chapa do Adhemar foi que, no final dos contos, conseguiu a maior coalizão, que era o que eu defendi o tempo todo, e eu falei, eu acho que eu tenho que ser coerente com o meu discurso, né? O meu discurso é de oposição, então, se tem uma chapa de coalizão defendendo, manifestei meu apoio à chapa do Adhemar e do Adir, que fizeram uma boa campanha, acho que uma campanha sólida, assim, né? Claro, com erros e acertos, como qualquer campanha, mas assim, eu manifestei, eu poderia muito bem não ter manifestado nada, ter ficado quieto na minha, melhor para mim, me escondo aqui, mas não é meu jeito de ser. Mas aí eu tenho bandeiras históricas e aí fiz essa posição. Então, mas aí você manifesta esse apoio e depois você não aparece mais. Então, essa tua decisão de realmente, olha, eu estou apoiando aqui porque eu entendo que a oposição é o melhor caminho, mas não quero participar disso. Você acabou de dizer que recusou cargos, não ocuparia cargos, mas esse seu afastamento do processo se deu por uma certa frustração pessoal de ter cometido um equívoco político nessa coalizão com o Celso Barros? Eu não usaria essa palavra. Eu acho que vem um pouco da questão de um respeito ali para o processo eleitoral posto, já que não houve a junção de todas as chapas. Eu manifestei em favor da chapa que tinha a maior coalizão, a maior chance de vitória. Eu acho que não valia a pena eu estar como candidato a vice numa e depois pular para vice do outro, ou vice. Eu acho que isso não é que não soa bem, isso não costuma funcionar, Leandro. É mais nesse tipo. Eu acho que não. Ou a gente nascia junto, com projeto, com tudo certo, esse negócio junta para ganhar só, entendeu? A gente tinha que ter, isso tinha que vir mais lá de trás. Então eu não tinha esse interesse, mas expliquei para as pessoas, vou apoiar, mas não vou em respeito enquanto se tivesse uma união total no final das contas, eu podia até empurrar um pouco mais. Mas ali eu também não queria ser, né, o nome da eleição ali, eu queria só apoiar ali a o Adhemar pelo bom trabalho que ele fez. Eu acho que de manter, eu acho que o erro do Adhemar foi não ter conversado no início, e ele sabe disso, que eu já falei para ele, mas depois ele fez uma boa campanha. O Adir foi muito bem, eu gostei da entrada do Adir ali no debate também, e eu acho que no final ele acabou conseguindo fazer uma votação de 1.300 votos, mesmo numa eleição muito difícil. E eu acho que foi mais por isso mesmo. Eu acho que eu não tinha segurança ali de que aquele projeto eu tinha consistência para mim, tinha consistência para eles que estavam conduzindo desde janeiro, mas para mim eu tinha acabado, estava vindo de outro, entendeu? Então eu não me senti seguro ali e eu não queria que a minha entrada ali também. Eu acho, por exemplo, eu ser anunciado como vice de futebol, eu acho que ali mexeria muito com as forças da oposição que estavam naquele debate final ali, de juntar, não juntar, enfim. Eu também não quis interferir politicamente muito nesse acordo, que eles que estavam tocando politicamente. Eu saí de campo. Mas falar, eu não vou ser neutro nunca, não consigo ser neutro. Está aqui, meu apoio está dado, são as bandeiras que estavam, mas a partir do momento que já não era um projeto que eu vinha comigo desde lá de trás, eu conhecia de trás para frente, eu também não queria só também, né, ficar puxando para um lado ou para o outro. Vocês se entendam agora e conduzam.
Então, acho que foi mais um pouco nesse sentido mesmo, de não ter certeza de que eu era o nome certo para aquele projeto, porque estava entrando faltando um mês e tal. Eu deixei as pessoas que estavam conduzindo conduzir, tentei ajudar o máximo que eu pude. Eu acho que eu consegui ajudar um pouco numa junção final. Eu acho que eu até consegui fazer com que se aglutinassem ali no final, mas eu queria ter feito muito mais. Eu acho que se a gente tivesse acertado mais lá atrás, talvez a gente conseguisse chegar com muito mais força. Mas, enfim, é isso, né? Política é isso, né, Leandro? É o que eu falei, a gente aprende, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Os grupos e tal, e cada eleição, a eleição de 22 foi totalmente diferente dessa eleição, e fez com que eu entendesse muito mais o cenário político do Fluminense. Então, no final, acabou sendo como um aprendizado para mim, político dentro do Fluminense. Você é um cara atuante em rede social, né? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou também. Rede social, muitas vezes, é bolha, né? A gente trata muitas coisas com verdade absoluta, a gente percebe que está numa bolha. Mas não deixa de ser um termômetro também. E o termômetro que eu tenho dentro da minha bolha é que você era o melhor nome da oposição. E muitas pessoas que fazem parte dessa minha bolha, né? Como é bolha, eu posso estar equivocado, entendiam da mesma forma. Cara, o Adhemar, as pessoas diziam, e não passa confiança. Tem um poder de oratória aquém daquilo que a gente precisava, porque não basta você ter um plano de gestão, mas parecer ter um plano de gestão. Se comunicar, foi o verbo que você usou para falar em relação à atual gestão. Você não acha que você pecou, mesmo que isso possa parecer um tanto quanto pedante, presunçoso, em se apresentar como o nome, o cabeça da oposição para poder guiá-la numa tentativa de tirar a situação? Acho que eu errei. Isso aí eu tenho convicção. Acho não, tenho certeza que eu errei. Mas, enfim, eu errei porque eu também estava um pouco cansado desse sistema político fluminense, né? Eu tinha uma questão da última eleição, tá, Leandro? Porque a última eleição eu não consegui unir a oposição. Eu tentei, não consegui. E eu tinha botado na minha cabeça que, e eu tenho essa convicção até hoje, que se chegar com a opção dividida, não ganha. No Fluminense não ganha. Pelo menos hoje não ganha. Na situação que está posta hoje, não ganha. Então, assim, não fazia muito sentido ir com 3, 4 pré-candidatos. Essa era a minha leitura. Então, eu não queria ser candidato. Eu falava, não vou ser candidato, porque as pessoas não vão abrir mão da sua candidatura. E não vão ganhar. Então, eu tinha muito essa ideia de não ser o candidato. Eu não queria ser o candidato com várias candidaturas. Quando chega em algum momento, eu até ponho o meu nome. Eu falo, não, olha só, gente, meu nome está posto. Mas meu nome não foi unanimidade. As pessoas não queriam apoiar o meu nome como sendo o nome da oposição. E aí eu acho que eu errei. Que aí eu acho que talvez... Porque eu saio e depois eu sou convidado para ser vice. Eu não ia ser o vice. Eu simplesmente saí e falei, eu acho que talvez o nome do Celso seja o melhor nome, mais apelo e tal. E depois eu sou convidado para ser o vice. Né? Não, mas a gente só vai se você for o vice. Eu achei que podia ajudar sendo vice. Mas foi um erro. Né? A história mostrou que foi um erro. Por isso que eu falo, não tem problema. Pedi desculpa, errei. Talvez eu tivesse tido um nome fora, mas não sei também, né? Olhando, porque a campanha política também, eu acho o seguinte... As pessoas esquecem que existe toda uma estrutura por trás de uma campanha. E eu acho que nesse ponto o Adhemar foi muito bem, por isso que eu faço elogios. Né? As pessoas pegam muito ao jeito dele falar e tal, mas tem outras coisas também que são importantes. Né? A pessoa conseguir construir uma campanha do zero e dar corpo para ela é um mérito de um gestor ali. Então, assim, você falou um negócio interessante. Para ser presidente tem que ter um pouco de vaidade, tem que aparecer um pouco, tem que gostar um pouco de falar de tal. Aí isso eu concordo com você. Mas não existe presidente bom sem um cara que constrói bom do lado, sem um cara de comunicação bom do lado. Eu acho que o presidente, um financeiro bom do lado, é como qualquer empresa, né? Ninguém faz nada sozinho. Não existe um grande CEO se a diretoria é ruim. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que assim, pessoas competentes no Fluminense tem espaço. A gente poderia acomodar ali. Mas as pessoas não queriam, não aceitaram, e eu não quis bancar. Não vou para mais uma eleição dividindo com 3, 4 pré-candidatos. Eu não quis, de fato, eu não quis.
E eu acho que foi um erro, assim, do ponto de vista meu, pessoal. Né? Eu acho que eu deveria ter ido, bancado uma posição, no final das contas, e ido para oferecer aí um caminho também. Mas a gente está falando aqui do se. Eu não quero que isso soe como uma crítica ao Adhemar, não, porque eu acho que, de fato, e eu falei isso pessoalmente para ele, eu acho que eles construíram uma campanha sólida de oposição, com boas propostas, né? Porque também tem um negócio, Leandro, vamos falar a verdade, todo mundo fala de proposta, mas ninguém elege ninguém pela proposta. Assim. Você é um jornalista que olha, tal, a pessoa vota, olha para a cara do sujeito, eu confio ou não confio. É um pouco isso, no final das contas, entendeu? Então, assim, eles se debruçaram para fazer propostas. Eles tinham boas propostas, bons projetos, que eu tive cuidado diante de olhar, falei, não, quero ver. E via, tinha coisas ali que batiam muito com uma questão de um ajuste aqui, outra ali, mas, enfim, eram boas propostas e que não teve espaço para debate, porque as pessoas não querem debater esse tipo de proposta. Não querem mesmo. Aí ficam falando assim, cadê a proposta? A proposta está ali, está no site, está no site. Não quero. Então, assim, e qual foi a proposta que ganhou? Foi a proposta da SAF. Se bobear, tem muito mais gente que votou a favor da situação e é contra a SAF. Eu votei, mas sou contra a SAF, né? Do que o contrário. Mas ganhou. Por que ganhou? Porque não é a proposta que, no final das contas, leva. Claro que tem que ter proposta. Mas tem uma porção de coisa que influencia, né? E eu acho que isso deveria ficar como lição. Né? Não é só proposta. Tem que ter proposta também, mas não é só proposta. Né? Você precisa ter comunicação, você precisa ter um nome que chama atenção, você tem que ter uma porção de coisas que é política. Agora, as pessoas estão dispostas a pagar esse preço? De entrar num sistema eleitoral desse e pagar esse preço de exposição? Porque é exposição. Você botar a cara de política, enfrentar um sistema constituído, arquibancada, é uma exposição. Todos estão dispostos a pagar isso? Não estão. As pessoas não estão dispostas a bancar isso. Né? Então, assim, tem muita coisa envolvida. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só sobre eleição. Sobre a eleição de 22 e uma eleição desse ano, porque tem muita coisa para a gente decifrar. Eu saio frustrado desse processo eleitoral, não pela votação, no final das contas, porque eu acho que a votação é, claro, que é o fundamental, né? Não vou dizer que o gol não é importante, mas a construção, para mim, é muito importante. Né? Você construir um processo político é importante. Então, assim, o que me frustra no final de tudo é saber que, mais uma vez, a gente não encontrou um caminho dentro do clube de senso crítico, de contraponto. O clube continua sem contraponto dentro do clube. E isso é frustrante, porque vou continuar eu gritando do Twitter, daqui você gritando da lá, porque a gente não consegue entrar, a gente não consegue achar esse caminho. Seja porque é blindado lá dentro, seja porque por erros também da construção política da oposição. Né? Então, essa acho que é a minha grande frustração, mas é aquilo que eu falo. No dia seguinte, no dia que o Martelo foi eleito, eu falei, boa sorte, vou torcer por você, e vou mesmo torcer por ele, porque o sucesso dele é o sucesso do Fluminense. Eu quero o Fluminense forte, eu quero o Fluminense ganhar. Eu quero que o Fluminense ganhe a Taça Guanabara no domingo contra o Maricá, eu quero que o Fluminense ganhe o Campeonato Carioca, eu quero que o Fluminense ganhe, eu não vou torcer para o Fluminense, porque tem gente dentro do Fluminense que torce contra o Fluminense quando não está no poder. Mas não sou eu, e eu não vou jogar o jogo de quem joga assim. Porque senão eu fico igual a ele, aí se eu sou igual a ele, eu não quero estar lá dentro, porque no final das contas eu não vou prestar.